Olá, meus queridos, passando aqui mais uma vez na estrada, juntamente com vocês para trilharmos o caminho do raciocínio lógico, tomarmos o nosso puro leite racional, como já foi dito, para por ele irmos crescendo no entendimento, crescendo na sabedoria do nosso Criador, crescendo pelo nosso novo ser, o ser espiritual, que é isso que o nosso Criador espera de nós, que a nossa consciência, que tanto a gente cita aqui no nosso canal, a nossa consciência, que é o fruto do desejo do nosso Criador, essa consciência que nós produzimos como criação, né? Porque na carne nós somos criações e produzimos esse fruto naturalmente, a nossa consciência, tanto que o último vídeo que eu falei sobre a nossa consciência, né? Que ela é o fruto proibido. E essa consciência que pensa, raciocina, forma ideias, determina, age, manifesta, dá valor a tudo que existe, inclusive ao nosso Criador. Porque uma existência sem consciência dela fica no anonimato, não tem valor nenhum. Então a gente cita bastante a consciência aqui no canal. E é essa consciência que deve raciocinar aí no propósito do nosso Criador, porque nós estamos no mundo, né, para chegarmos nessa verdade. No caso, já cheguei a essa evidência, nessa verdade, e nós passamos por aqui, compartilhamos esse alimento do céu, essa verdade de Deus a todas as consciências, para que todas as consciências deixem de ser cegas nesse campo do entendimento, comecem a raciocinar para enxergar que está dentro disso também. Todos nós somos iguais, estamos dentro do mesmo propósito do nosso Criador, estamos no mundo para isso. Então é essa verdade de Deus que cada consciência deve enxergar, não só enxergar, como devemos trilhar o caminho aí da prática, né? Que é o caminho apertado, é um caminho interno dentro da nossa consciência, ou seja, todo processo ocorre dentro de nós, não é nada do lado de fora. A gente sempre enfatiza bastante isso aqui no canal. Hoje, claro, já dei um adendo aí, mas estava aqui, né, seguindo aqui na estrada, estamos na labuta, mas sempre refletindo. E eu estava pensando de falar justamente o tema de dois testamentos. Tema dois testamentos, que eu estava pensando assim, infelizmente ninguém enxerga, que nem eu falei assim, da questão do entendimento, que a Bíblia é um livro totalmente metafórico. Claro que tem partes que são diretas, mas ela, assim, no geral, ela é uma metáfora, né? E a metáfora, vocês sabem, a gente precisa raciocinar para enxergar o que aquilo ali, aquela história, ou aquela forma que ela foi montada, está querendo dizer para nós. O que está querendo dizer para nós, né? Então a gente tem que ter a visão correta do nosso Criador. A gente não pode inventar. Ah, isso significa isso porque eu estou falando. Não, a gente tem que realmente saber o que o nosso Criador está dizendo ali para nós. E a Bíblia, ela fala do propósito de Deus, da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a nossa consciência deixe de andar pela carne, né, que foi a carne que produziu a nossa consciência como fruto natural. Então é natural que a nossa consciência primeiro seja ligada à carne, ou seja casada com a carne, se veja pela carne, né, se identifique pela carne. Por quê? Porque a carne que produziu a consciência. Então quando se fala ali de dois testamentos, até que tem um Antigo Testamento na Bíblia e um Novo Testamento, se trata de dois casamentos, duas alianças. Só que a primeira aliança, que é o Antigo Testamento, significa justamente isso que eu acabei de explicar, a nossa consciência ligada à carne, que é natural. Então nota-se que o Antigo Testamento, ele trata muito de lei. Por quê? Porque a consciência ainda está ligada à carne. Então ela precisa andar dentro da lei para chegar até o novo, ou seja, ela tem que entender a lei de Deus, que é essa, que a nossa carne, que a nossa consciência deixe de andar pela carne, tem que enxergar o propósito de Deus, ver o motivo que Ele nos criou, né? O porquê que Ele montou toda essa estrutura desse mundo, do universo, que Ele visa realmente a nossa consciência, por isso que tem uma estrutura toda, né?
Porque para uma criação funcionar e beneficiar o Criador, é óbvio que precisa ter uma estrutura, né, por trás para que a criação funcione. Então, com o ser humano não é diferente, né? E olha quantas criações, né? Tudo tão perfeito, uma estrutura aí imensurável, maravilhosa, fantástica e muito sábia que o nosso Criador criou para dar todo sustento aí para nós como seres humanos. Mas o que ele visa de tudo isso é o quê? A nossa consciência. E como o nosso Criador é espiritual, a existência dele é espiritual, não é carnal, não é material, ele quer essa consciência pelo Espírito. Por isso que nós temos a vida do Espírito, temos o Espírito dentro de nós, que é justamente a porção da existência de Deus em nós. E é esse Espírito, como já foi dito, né, pelos irmãos do passado, que nos faz entendido, porque ele é a porção de Deus em nós. Então a nossa consciência tem que buscar justamente entendimento nesse Espírito, que ele nos mostra todas as coisas, né, de Deus. E voltando a falar aí do testamento, então é óbvio que primeiramente a nossa consciência foi ligada à carne. Tem aquela ligação, aquele casamento primeiro com a carne, né? Só que esse é o antigo ser, o velho ser, né? O velho homem, como se diz. Mas não é falado também que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo, que é justamente o espiritual, né? Nós devemos nos tornar um ser espiritual, passar por um processo dentro da nossa consciência, que é justamente de purificação, onde a nossa consciência desliga da carne, né? E passa a se ligar no Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, que já está dentro de nós, nos vivificando, né? Desde o ventre das nossas mães, e passe a crescer por ele, né? Um processo gestativo mesmo, assim como uma mãe que gera um filho dentro do seu ventre. Nós devemos gerar esse novo ser, que é o ser espiritual, que é o nosso próprio corpo eterno, né? Nos ligarmos a ele e passar por esse processo gestativo dentro da nossa consciência, que agora se faz o ventre do Filho de Deus, que é o ser espiritual, que é o que ele deseja, né? De nós, que nós sejamos filhos legítimos dele. Então, para ser filho legítimo de Deus, tem que ser espiritual, porque Deus não gera filho carnal, né? A carne é uma criação, então é um filho criado de Deus. Mas o filho legítimo, semelhante a Deus, é o filho espiritual. Então, para a nossa consciência ter ligação com Deus de verdade, a nossa consciência tem que passar a ser espiritual, ser genuinamente espiritual. E não é nada do lado de fora, é do lado de dentro. Então, assim, o Novo Testamento já se trata ali da consciência que agora é espiritual de verdade. Então tem todo um processo. Então o Primeiro Testamento ali, a ligação com a carne, tá passando aqui, quando pega a faixa, aqui já fala que não pode ultrapassar, mas ali não tem jeito, né? A gente tem que ultrapassar porque os colegas ali da estrada estavam parados ali na lateral. Mas continuando aqui o nosso raciocínio, obviamente que quando a consciência está na carne, ela tem que seguir a lei, né? E se diz que o quê? O fim da lei é Cristo. Lembrando que Cristo é já o ser espiritual. Cristo é esse espírito que está dentro de nós conscientizado, ou seja, a minha consciência conscientizando o Espírito de Deus dentro de mim, crescendo por ele, né? Até a estatura completa de Cristo, onde eu me torno uma consciência totalmente espiritual. Então, não é Jesus que é só o Cristo. Ele passou por esse processo e se tornou um Cristo de Deus, um filho legítimo da vontade de Deus. Mas todas as consciências também devem passar pelo mesmo processo para se tornar um ser espiritual, para se tornar um Cristo de Deus. Assim como Jesus, a partir dos 30 anos, foi acrescentado o sobrenome Cristo, né? Passou a ser Jesus Cristo. Temos também que nos tornarmos, Michele Cristo, Paulo Cristo, Sandro Cristo, etc, né? O seu nome seguido de Cristo. Então, para isso tem que passar verdadeiramente esse processo, né? De ter a separação do primeiro casamento, que é o que? A nossa consciência casada com a carne tem que se separar da carne, porque a gente sabe que nenhuma ligação com a carne vai perdurar eternamente, e a nossa consciência tem que casar com o Espírito de Deus,
né? Porque Ele é o nosso corpo eterno, né? E olha que lindo que Deus fala, né? Que essa aliança jamais será quebrantada. Qual aliança que não será quebrantada? Justamente da nossa consciência com o Espírito. E por que não será quebrantada? Porque o Espírito tem vida própria, a vida é do Espírito, a nossa vida eterna está no Espírito. Então essa aliança jamais será quebrantada. Mas a aliança com a carne, de qualquer jeito, será quebrantada, porque a carne já é morta em si mesma, né? Quem vivifica a carne é justamente o Espírito de Deus que está dentro de todos nós. Então para não ficar um vídeo longo, né? É uma breve explicação, teria muito a ser dito, mas quem tiver realmente interessado, saber mais, já tem muito conteúdo aqui no meu canal, né? E também no outro canal que a gente tem, que é o Razão da Vida. Então eu posto sempre nos dois canais, aqui no meu e também no Razão da Vida, né? Você pode estar vendo pelo Razão da Vida ou aqui pelo meu canal, né? Da Michelle Mi. Então, tem muito conteúdo falando disso, que nós só falamos do propósito do Criador, né, da razão da vida, o motivo de nós estarmos aqui no mundo. Mas se tiver dúvida, se quiser fazer algum comentário, comente aí, que será um prazer a gente estar sanando as dúvidas e também somando as nossas luzes, né? Cada consciência aí enxerga um ponto da verdade de Deus e acrescenta, e é muito bom para o nosso crescimento. Um grande abraço no coração de cada um e até o próximo vídeo.